Olá, pessoal. Estamos aqui na nossa terceira temporada da nossa série Bora Falar de Branding, onde nós temos a oportunidade, acima de tudo, de conversar com profissionais de renome do mercado brasileiro. Temos a oportunidade de debater, aprender e, acima de tudo, entender a concepção estratégica que cada um dos executivos aqui entrevistados dá, como dimensiona, como traz importância para o que a gente entende que é branding. É todo esse universo de temas, Empower Brand, posicionamento, pilares, equities, storytelling, público-alvo, pontos de diferenciação, pontos de paridade, por aí vai. Métricas, reputação, 300 tópicos diferentes. Hoje, acima de tudo, a gente tem uma oportunidade de conversar com uma pessoa que é referência dentro do universo de branding, que foi a primeira pessoa que eu conheço, né? Existem vários vídeos no YouTube dele. Foi a primeira pessoa que, acima de tudo, trouxe a discussão do branding 3.0, trouxe a discussão de marcas sustentáveis para o nosso país. Então, em um segundo, estou colocando para dentro, para a nossa conversa, para o nosso engrandecimento, Fred Gelli, CEO da Tátil Design. E, acima de tudo, né, o Fred é uma referência dentro do universo de branding brasileiro, tendo trabalhado para várias empresas, e eu, como carioca, tendo orgulho, acima de tudo, dele ter feito a marca do Jogos Rio 2016. Antes de trazer o Fred, queria só lembrar para você, se possível, aqui embaixo, se inscreva no canal, curte, comenta com a gente lá no LinkedIn se gostou, com a sugestão de um novo entrevistado, uma nova entrevistada, uma nova temática, acima de tudo, uma outra empresa, um outro ângulo do que é o branding. As sugestões, as contribuições são fundamentais, acima de tudo, para que a gente faça cada vez melhor um Bora Falar de Branding. Então, em um segundo, estou trazendo para você conversa Fred Gelli, CEO da Tátil Design. Tá bom? Já volto já. A franja da encosta, cor de laranja, capim rosa chá, o mel desses olhos luz, meu purpurina. O homem da também verde da serra, a prata do peito, a lua e a estrela, a bela turquesa, os átomos todos dançam madruga, reluz neblina, crianças cor de romã, vagando. O oliva da nuvem chumbo ficou para a praia de amanhã, e a seda azul do papel que envolve a maçã. As casas tão verde e rosa que vão passando ao ver passando os dois lados da janela. Pessoal, estamos aqui com Fred Gelli, CEO da Tátil Design. Eu estava conversando antes de entrarmos no ar aqui. Hoje, quando eu acordei, olhando lá a agenda, vi que a gente ia conversar, né? Então, primeiro de tudo, Fred, é um prazer ter você aqui. Essa música me veio à cabeça. E por que essa música me veio à cabeça? Porque o Fred, para mim, a gente não se conhece, então a gente está se conhecendo oficialmente agora, através do apoio de uma amiga, Beth Lula, de Portugal, direto de Portugal, vai um beijo para você, né? Então, assim, ela nos ajudou, acima de tudo, para chegarmos aqui e conversarmos com quem, para mim, é a grande referência, foi a primeira pessoa a nos alertar, a nos conscientizar sobre a relação entre branding, sustentabilidade, marca de pessoas. Como é que as marcas precisam demonstrar com coerência, com fatos e dados, a sua preocupação com a nossa casa, com o nosso planeta. O Fred, ele é CEO da Tátil Design, como a gente já falou na abertura. Fred, prazer, muito obrigado pela atenção. Dado essa abertura, né, falando sobre planeta, sobre cores, o quanto a natureza nos inspira, conta um pouquinho para a gente. Eu vi vários, você talvez seja a pessoa de todo mundo que eu entrevistei, né? Eu sempre faço o meu dever de casa, que existe uma maior quantidade de vídeos no YouTube, já convido você que está nos assistindo a ver, tem várias palestras TEDx, né? E várias palestras muito inspiradoras do Fred.
Mas conta um pouquinho, Fred, sobre você, sobre a sua trajetória, sobre a Tati. Conta um pouquinho para a gente. Legal, Dario. Primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Beth Lula, amiga querida, outro beijo para ela aí em Portugal. Nossa trajetória juntos foi incrível lá na época dos Jogos Olímpicos. Por 5 anos a gente trabalhou juntos, né, ela como diretora de branding do Comitê Rio 2016. E é legal porque, de fato, essa música, bom, Caetano Veloso, sem comentários, mas essa música eu acho que ela fala de, talvez, da minha principal fonte de inspiração a vida inteira, que foi a natureza, e eu sigo acreditando de uma maneira muito contundente que não existe fonte mais poderosa do que essa fonte primária de inspiração, que é a natureza, e mais do que só a natureza em si, que está lá, né, mas a nossa capacidade enquanto espécie, né, enquanto um bicho, que tem sentidos e a capacidade de interpretar, primeiro, de uma maneira mais física, mais fisiológica, enxergar as cores, as texturas e tudo mais, depois de uma maneira poética e criativa, toda essa potência inspiracional, né? Essa fonte inesgotável de provocações, de sugestões, de ambiências e de... ontem foi dia de Iemanjá, né? E eu fui correr na praia à noite, assim, 7 da noite, e estava finalzinho do dia, né, aquela luz. Eu falei, cara, esse planeta é uma extravagância multissensorial, né? Boa. É uma extravagância. A cor desse céu, a cor do mar, as montanhas, tinham gaivotas indo embora, migrando, né, indo embora para casa. É um conjunto, né? E aí eu, como até um começo meio filosófico, meio viajandão, né? Mas eu correndo na areia, assim, cada pegada que eu dava na areia, eu falei, cara, quanta coisa teve que acontecer na história do universo para eu, um Sapiens, estar aqui em 2021, com o meu corpo funcionando, e eu podendo sentir cada pegada que eu dava na areia. Eu agradecia, de uma certa forma, esse presente que é desfrutar disso tudo, né? Quase que como se fosse um grande playground sensorial, um playground de experiência. Você pode comer uma manga madura, você pode mergulhar numa água cristalina, entrar numa cachoeira, pegar sol, né? Uma estrela, né? A gente fica se esquentando numa estrela. É que a gente não se dá conta, porque isso tudo fica meio que no nosso cotidiano, mas é quase ficção, né? Parece ficção, parece alguma coisa improvável, e é improvável do universo, essa configuração que a gente tem aqui. Então, de fato, essa sempre foi a minha inspiração, desde de estudante, aí já falando um pouquinho da minha trajetória na PUC, né? Assim que eu entrei, primeiro eu comecei fazendo engenharia na PUC, mas eu fiz só 3 semanas, porque eu queria desenhar veleiros, o meu sonho era desenhar barcos, eu queria fazer engenharia naval. Sempre gostei de vela, e aí, enfim, minhas apostilas do Baense no 2º grau eram todas as contracapas com desenhos de veleiros, assim, era o que eu queria fazer, e entrei na PUC para isso, e aí percebi que não era por ali, matemática demais e tal, fui para o design, me encantei, e logo no 2º ano, esbarrei com a minha guru até hoje, Ana Branco, querida Ana Branco, que esse ano de 2020 recebeu uma homenagem linda do BDA, da B-Design, como a primeira mulher a ser homenageada e entrar no hall da fama do design brasileiro. Ela que é uma figura que marca a trajetória de muitas pessoas, mas é uma pessoa pouco conhecida, continua dando aula na PUC há 40 anos, uma figura assim, absolutamente disruptiva. Me ensinou design thinking 35 anos atrás, né, enquanto isso não existia o meu pensamento, que na verdade é o jeito que os designers pensam, né, eles só, Stanford e a IDEO só formalizaram esse jeito de pensar, né, o que foi importantíssimo. Mas o fato é que a Ana me provocou com a história da biomimética, da biônica na época. Essa expressão biomimética ainda não existia, é um termo cunhado pela Janine Benes em 97, e me provocou com essa ideia de que eu queria fazer lá um projeto sobre embalagens, queria desenhar embalagens mais inteligentes, e ela me provocou com a ideia: você já pensou na embalagem que te trouxe ao mundo? Falando da barriga da minha mãe, né? E, enfim, isso abriu para mim um caminho sem volta para essa perspectiva. Então eu ando pelas florestas, eu moro aqui na Gávea, colado numa floresta, eu caminho nessa floresta aqui, do lado do Jardim Botânico. Onde eu estou, que tem natureza, eu estou o tempo todo olhando para a natureza como referência de projeto. Então, quando estou caminhando e cai uma semente alada
eu pego essa semente e falo, cara, olha isso aqui, né? Uma embalagem que foi desenhada para dispersar, para distribuir o produto. E chega a fazer isso a 40 quilômetros de distância da árvore-mãe. Tem sementes aladas na África que voam a 40 quilômetros da árvore-mãe. Imagina quanta inteligência de design tem nisso. Né? Olhar para as nossas mãos e pensar que não existe uma ferramenta mais sofisticada do que essa, que pega uma caneta, que desenha, que toca piano, que pega um machado. É muito refinado. Né? E exatamente essa lógica da... Eu estou olhando aqui agora, tem um macaco aqui no meu jardim comendo uma bromélia. Eles ficam tirando... Tem um jardim na casa atrás. Eu estou vendo aqui um macaco prego desse tamanho, falando de natureza, e ele pega a flor da bromélia e come o danado. Sem vergonha. Bom, mas isso faz parte do projeto original, então está tudo certo. Mas o fato é que isso foi a minha conexão com uma visão sobre o design, que na sequência, isso em 1985, 6, abriu a minha cabeça para o ecodesign. Então, em paralelo, eu comecei a estudar biônica, biomimética hoje, né, o nome mais conhecido, e ecodesign, Papanek, os caras que começaram a pensar na arquitetura e no design a ideia de que a premissa de redução de impacto, de fechamento de ciclo, a lógica da interdependência, que tudo que você coloca no mundo, como projeto, como solução, impacta todo o contexto. Né? Uma noção que vai exatamente, diametralmente, na direção oposta à nossa visão tradicional de cartesianismo, de achar que uma ação tem reação limitada, quando na verdade não tem, né? Isso nos torna, inclusive, irresponsáveis, porque a gente não se dá conta do impacto das nossas ações, o que faz a gente pensar linearmente, a natureza pensa ciclicamente. Então, desde o início da minha trajetória como estudante de design, eu me dei conta que tinham muitos equívocos. Inclusive, nas aulas seguintes que eu fui fazer depois dessa primeira com a Ana Branco, a dinâmica, né, a didática do design desconsiderava esses princípios que, para mim, passaram a ser premissas criativas, sabe? Então, essa acho que foi a grande origem, e aí, lá mesmo, na PUC, ainda como estudante, eu comecei a Tátil. Efetivamente, o nome já era Tátil, e o nome Tátil vem de uma provocação, assim, quando me disseram que o nome da matéria que eu ia fazer era comunicação visual, eu fiz o curso de design de produto, na época era desenho industrial e comunicação visual. E aí, de cara, eu pensei, mas por que só visual a comunicação? Né? Eu quero fazer comunicação multissensorial, eu quero pensar em todos os sentidos. Boa, né? boa. A gente vive numa ditadura da visão. Né? A visão é um sentido que se sobrepõe aos outros e faz com que, inclusive, a gente subutilize os outros sentidos. Então, o nome Tátil vem exatamente dessa ambição de pensar em um design, colocar no mundo soluções de design que fossem estimulantes para todos os sentidos. E aí a gente começou a trabalhar, eu e um sócio na época, nem era o Gustavo e a Paty, que são os meus sócios até hoje, né, fundadores oficialmente da Tátil, quando a gente abriu a empresa, mas por 2 anos, o nome já era Tátil, eu tinha um sócio que era o Fausto Arcos, grande amigo até hoje equatoriano, que depois virou diplomata, e a gente pirava nisso, a gente fazia pastinhas de papelão ondulado, que tinham textura, né, que eram muito táteis, e vendíamos na PUC para os nossos próprios colegas do curso, pastas, blocos, produtos de mesa, e aí uma obsessão já no ecodesign. Então era tudo de material 100% reciclado, a gente não usava cola em nada, era tudo desmontável para que você pudesse reciclar, mas numa época em que as pessoas não falavam de ecologia, a expressão desenvolvimento sustentável ainda não tinha sido cunhada, esse termo não tinha sido cunhado ainda. Então era uma coisa meio hippie, né? Eu era meio hippie mesmo, eu usava um arco, eu sempre tive cabelo grande, usava um arco de... na época eu já namorava a Paty, né, com quem eu me casei, fui 30 anos casado, que é minha sócia até hoje, nós não estamos mais casados hoje, mas seguimos sócios, é a mãe das minhas filhas, da Alice e da Gabi, que são designers também, se formaram na PUC, e aí eu tentava usar o arco da Paty, mas os arcos dela me apertavam aqui na cabeça, e aí eu resolvi fazer um arco para mim, então eu cortei sabe aquele talo que segura o cacho de banana? Você lembra daquilo? Parece uma coisa meio galdiniana, né? E aquilo é incrível. Aí eu moldava exatamente com a minha cabeça, deixava secar e ficava um arco lindo que você botava assim, penteava o cabelo. Então você imagina, né? Eu era muito hippie. Mas
Porque, na verdade, quem pensava em ecodesign na época, no Brasil não tinha ninguém, ou quase ninguém, mas fora do Brasil tinha toda uma conexão realmente alternativa, né, com o mundo do design. Então, eu me coloquei nesse lugar, mas sempre também fazendo provocações, porque, enfim, eu também adorava Bauhaus, sabe? Eu também tinha um outro lado, né? E aí a coisa do desenho industrial, né? A coisa do processo produtivo, sempre me encantou em escala. Então, eu me lembro a primeira vez que a gente fez Os dois lados, né? Equilibrar. Os dois lados. Então, a minha onda sempre foi essa. Então, a gente fazia lá os produtinhos de papelão no primeiro momento à mão, né? Cortando à mão, com molde e tal. Ganhamos prêmios importantes. Em 93, a gente ganhou um prêmio em Stuttgart. Já era o Gustavo e a Paty, né? Em 93 eu já tinha 20 e poucos anos. Que foi um prêmio incrível. Eram 45 projetos. Tinha um carro da Fiat, tinha um computador da Apple, tinha produtos, assim, os jurados eram o Queijinho Ecoan, era o Achille Castiglione, assim, uma coisa incrível. Eu fui para a Alemanha e a gente com os produtinhos de papelão, porque eram absolutamente inusitadas aquelas soluções feitas de um material que era usado de uma maneira muito, enfim, muito básica, você usava para embalar um caminhão de mudança, embalando coisas, como se fosse um plástico bolha, né? Só que de papel. E a gente usava para fazer produtos que tinham design, que tinham estética, que tinham inteligência. E aí, eu me lembro quando a gente fez a primeira faca tipográfica, que permitiu que a gente pudesse produzir milhares. Escala. E aí era tudo sem cola, tudo inspirado, e aí na biomimética, né? Tinha um estojinho que tinha um encaixe dos ossos humanos, e aí não precisava ter cola, uma jogada de aumentar a superfície. E aí, cara, essa foi a minha viagem original, foi a viagem original da Tátil. E aí, esses produtos que a gente fazia, eu comecei a levar em agências de propaganda, na época, que foram os meus primeiros clientes, que adoravam aquelas soluções e encomendavam embalagens especiais para lançamento de produtos. Depois a gente começou a trabalhar com as gravadoras, que na época estavam em altíssima, gravadoras, né? Universal, Sony Music, EMI e tal, fazendo kits para lançamentos de artistas. E aí eram os kits, enfim, eram caixas com objetos, tudo reciclado, tudo ecológico, tudo de um jeito obsessivo. Eu era muito mais chita do que eu sou hoje. Até porque, como a gente produzia, a gente tinha a possibilidade de produzir coisas que a indústria não fazia na época, a gente juntava coisas e tal. Então, esse foi o início da Tátil, né? E aí esse lugar muito forte de um compromisso com um encantamento, sabe? Assim, uma coisa do brilho criativo, né? Ideias que fossem... Inusitadas, mas que tivessem a ver com a experiência, né? Acho que a gente foi os primeiros a falarmos também sobre brand experience no Brasil. O livro que a gente lançou em 2002, que na verdade era um portfólio da Tátil, que tinha, quando a gente mudou de escritório, fomos para o nosso escritório que a gente está até hoje, que a gente construiu do zero, foi uma festa incrível, uma festa para 800 pessoas. Na época foi assim uma sacudida no mercado. Assim, uma aglomeração positiva, não existiam escritórios de design daquele tamanho, sabe? A gente já tinha um tamanho. E o livro chamava Experimente, era um convite para a experiência. Então, essa coisa do engajamento pelos sentidos, pelo desejo, ao mesmo tempo com o compromisso da redução do impacto ambiental, essa simultaneidade, né, que eu sempre fiz um paralelo entre as soluções ecochatas, que são as soluções de baixo impacto ambiental, mas de baixo impacto sensorial, né, e as soluções ecossexy. Né, ecossexy, que a gente não quer abrir mão do prazer, sabe? Claro, não precisa. Claro. Né? A gente não quer abrir mão do simbólico, a gente não quer abrir mão da experiência contundente. E eu sigo acreditando, né? Então, essas premissas, é uma coisa meio louca. Eu me lembro uma vez que a Adélia Borges, que é uma grande amiga que você deve conhecer, né? Super curadora de design no Brasil, ela acompanha a nossa trajetória desde o zero. Ela fez a primeira matéria na Design Interiores, que saiu, sei lá, em 89, 90. Então, ela acompanha a gente desde sempre, foi ela que indicou a gente para essa premiação na Alemanha, e, enfim, fez um documentário comigo também há pouco tempo, que passa no curta agora direto e tal. Eu me lembro que uma vez ela esteve na Tátil, já há alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, e ela falou assim: Fred, incrível, cara, porque eu acompanho a trajetória de vocês e desde sempre, e eu enxergo hoje em vocês uma empresa grande que trabalha para grandes marcas no mundo todo, a gente já trabalhava com clientes internacionais. Eu enxergo exatamente o mesmo DNA que eu vi naqueles 3 garotos que tinham 20 anos, começando em 89. Que bacana. Um negócio, sabe, assim, um ateliê. Bacana. Isso é incrível, isso me dá um sentimento muito interessante de
consistência, né, de visão, de uma certa forma, também da manutenção de compromissos que eu acho que a gente assumiu lá atrás, de uma maneira muito intuitiva. Esse compromisso ele era muito internalizado, isso era uma coisa muito natural, especialmente por essa... Não era uma coisa racional, nossa, vamos por esse caminho, porque esse é um caminho estratégico. Claro que não. Era um sentimento, era um desejo, era um encantamento por um caminho que era estranho na época. Eu me lembro que eu chegava às vezes em reuniões, né, nessas agências, e eu dizia, olha, isso aqui é uma embalagem feita de material 100% reciclado, com inspiração numa estrutura da natureza. As pessoas ficavam olhando para mim assim. De olhar assim e pensar que é o ET de Varginha, né? Eu falei assim, garoto, você tá maluco? Você acha que eu quero botar meu produto numa embalagem feita de lixo? Sabe, eu ouvi muito isso. Ele falou, não, mas tem... Mas era bonito, não era ecochato, sabe? Entendi. Então, acho que isso desencadeou. Mas vamos lá, me empolguei aqui na história. Não, imagina. Eu acho que, acima de tudo, por que eu botei a música? Porque eu, fazendo meu dever de casa e conhecendo a sua trajetória, né, Natura Soul, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso e outras sacadas, né? Eu enxergo tudo isso em você, né? Esse evangelização, ineditismo e, acima de tudo, apontando um caminho, né? Com um farol, mostrando para as marcas o que devia ser. Mas a gente vive hoje, Fred, só para a gente puxar aqui um pouquinho, a gente vive hoje num mundo que é tudo anytime, anywhere, é tudo descartável, é tudo instantâneo, até mesmo, infelizmente, as relações, às vezes, elas são líquidas, como já falava o Bauman. Qual é o papel do branding que você vê para as organizações nesse nosso contexto, no nosso momento, nesse zeitgeist, ou como falam os jovens, nessa vibe que a gente vive hoje? Qual é o papel do branding para as organizações? Você sabe que a gente está, inclusive, nesse último ano, né, em 2020, a gente começou em 2019 com um desenvolvimento de uma ferramenta nova de branding, uma metodologia nova de branding que eu acho que responde bem a sua pergunta. Assim. Na minha cabeça, e pelo que a gente assiste, acompanha, enfim, um relacionamento profundo com algumas grandes marcas no Brasil e fora do Brasil, eu acho que está ficando claro para essas marcas que, especialmente essa nova geração, essa turma que você falou da Vibe, ela está sendo cada vez mais seletiva, né, nas suas escolhas e especialmente no seu dia a dia, nas conexões que ela quer estabelecer com determinadas marcas. Então, mais do que nunca, não bastam para as marcas serem vendedoras de coisas. Exato. Elas precisam de fato, de uma maneira muito consistente. Tem a coisa do storytelling, do story doing, né? E aí tem essa coisa do alinhamento entre discurso e entrega, né? Que é super delicado e complicadíssimo de manter. Existe essa demanda por garantir integridade, consistência, clareza, conexão com uma visão que na nossa a gente chama, né? As marcas que conseguem a manutenção e a construção de um caminho nessa direção, a gente chama de marcas que são protagonistas. E é uma visão assim, não basta a marca ser vendedora de coisas, ela tem que fazer a diferença no presente e no futuro. Elas ganham muito dinheiro e têm muito poder e, por consequência, têm responsabilidade por construírem um futuro desejável. E essa responsabilidade não tem a ver com bom mocismo, não precisa de um nível ampliado de consciência dos CEOs, mais do que nunca. Isso é uma coisa que eu falo há muitos anos, mas mais do que nunca esse tempo chegou. Então agora é o BlackRock, é o Larry Fink lá, que é o CEO do BlackRock, dando uma carta para todo mundo, dizendo o seguinte, turma, olha, quem não tiver enquadrado nessa cartilha, tá fora do jogo. A gente não investe, não investe. Está fora do jogo. Isso muda, isso virou uma chave no capitalismo. Então, me parece que o branding hoje tem o papel de ser... A gente fala muito do branding, destacando a coisa do ING, né, do gerúndio, né, no final da palavra, exatamente pelo fato de branding não ter começo, meio e fim, branding ser um processo, né, é uma dinâmica de gestão de um conjunto de movimentos, a gente chama de movimentos de impacto, que as companhias fazem, que precisam estar costurados, ordenados, orquestrados. Nossa, bacana essa definição. Bacana essa definição.
que uma identidade seja construída na cabeça das pessoas. Esse mundo que você falou, de bombardeio, esse mundo líquido, de bombardeio de estímulos o tempo todo, ele exige coerência das marcas, porque se as marcas não conseguem ser coerentes, eu costumo dizer que cada encontro que a gente tem com uma expressão de uma marca, que pode ser um anúncio enfim, na internet, pode ser um outdoor, pode ser um evento que ela patrocina, é uma pedrinha de um quebra-cabeça que a gente recebe. E essas pedrinhas precisam encaixar nas pedrinhas anteriores que a gente recebeu nos dias anteriores e precisam deixar espaço para que as próximas que serão entregues também encaixem. Sob risco das pessoas não saberem quem você é. E você não consegue construir uma imagem, uma identidade. O branding serve para garantir essa conexão das pedrinhas. Serve para garantir a coerência de todas as manifestações das marcas em 4 dimensões na nossa percepção. Uma primeira é produto e serviço. Meu produto e serviço é uma manifestação da minha marca, acima de tudo. Tudo que eu entrego, coloco no mundo, tem que ter a ver com a minha marca, com muita consistência. Depois, uma segunda dimensão, que na verdade é a primeira, que é a minha cultura. O branding define e deve orientar os meus esforços de construção e manutenção de uma cultura potente e poderosa, que tem a capacidade, por exemplo, de atrair talentos, que é uma coisa dificílima hoje. Você conseguir atrair um jovem talento para uma grande companhia, eles querem empreender, eles não querem trabalhar, não tem mais aquela visão de mundo que a gente tinha de trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar casa na praia. Isso não imagina. O Airbnb está aí para eles alugarem quando eles quiserem. Depois tem uma terceira dimensão, que é uma dimensão simbólica. O branding serve para garantir que a minha construção simbólica tenha coerência com a minha identidade subjetiva, ou seja, tudo que eu materializo enquanto marcas, símbolos, repertórios expressivos, precisam estar alinhados com a minha alma, com a minha essência. A gente fala de alinhamento entre corpo e alma, sintonia fina entre corpo e alma. Então, meu repertório simbólico tem a ver com o meu branding. O branding serve para garantir essa postura. E uma quarta dimensão, que é a dimensão do relacionamento, ou seja, com todos os meus stakeholders para fora. Tudo toda a minha comunicação, toda a minha estratégia de reverberação das minhas verdades, das minhas competências, dos meus diferenciais, precisam estar alinhados. Isso tudo precisa ter uma costura. Porque eu não posso ter uma cultura X e símbolos Y. Você entende? Você tem que ter ressonância. Amorfa, fica uma coisa amorfa. Fica esquizofrênico. Fica esquizofrênico. E aí não tem pior maneira de gastar dinheiro do que nesse tipo de movimento, que a gente chama de movimento de impacto, se eles não estão íntegros e trabalhando todos eles por uma única identidade. E esse, para mim, é o lugar do branding, é fazer a grande amarração. E é por isso que a gente fala que branding e negócios são 2 faces de uma mesma moeda. O branding não pode, isso é uma conquista que a gente tem experimentado, ele não mora no departamento de marketing. O marketing ele opera a partir do branding, assim como produtos e serviços, assim como a cultura e assim como toda a dimensão simbólica. Então, ele está no coração do negócio. A marca, como essa síntese simbólica do que representa uma organização, está no coração de um espectro de manifestações daquela companhia. E quando ela consegue fazer isso, consegue garantir essa consistência e consegue, obviamente, ter uma mensagem, ter uma proposta de valor que tenha ressonância com as demandas do mundo, né, com que as pessoas ambicionam, com que a sociedade carece, ela vira uma marca protagonista, que é onde a gente entende que é o lugar a ser mirado, né, por qualquer companhia. Primeiro de tudo, assim, Fred, a sua definição foi belíssima, belíssima. Vamos lá. Porém, concordo com tudo que você falou, mas porém, né, voltando ao curto prazo, as empresas, hoje a gente conhece isso, elas são guiadas pelo curto prazo. As pessoas querem dar resultado no curto prazo, porque se não fizerem legal no curto prazo, no médio prazo podem perder competitividade e serão demitidas. Então, todo mundo opera cada vez mais no curto prazo. Porém, branding é uma construção de longo prazo. E quando a gente fala longo prazo, não é que seja de 10 anos, mas ela exige, como você mesmo falou, uma continuidade ao longo do tempo para realçar esses pilares estratégicos. O quanto esse mundo curtíssimo prazo prejudica a construção da marca? Por quê? Só para fechar, porque às vezes eu vejo marcas que elas têm uma conceituação interessante, mas ela precisa dar resultado já no segundo mês, ela começa a fazer, por exemplo, promoções de preço, que destrói a percepção de valor. O que você acha? O que você acha sobre isso, meu querido?
Olha, eu concordo com você, essa tensão existe no dia a dia, e a gente lida com ela, com os nossos clientes, com esse pragmatismo exagerado, com o resultado do trimestre, que precisa ser batido, as metas, etc. e tal. Mas eu acho que a gente está caminhando numa direção em que essas coisas são conciliáveis. Então, é aquela coisa, né, do japonês, né? O japonês passa um tempão, tem um ano, você passa 300 dias planejando e 65 realizando. Você pode gastar o mesmo ano tentando realizar desde o primeiro dia, e que provavelmente você não vai chegar no mesmo lugar, porque o planejamento ele garante a otimização no uso da energia, dos investimentos. E a gente fala de otimização e eu sempre penso na natureza. A natureza é obcecada por economia, por otimização de recursos. Então, sob essa mesma perspectiva, eu acho que já está provado, né, e aí a gente tem aí um monte de marcas que fazem esse dever de casa, que esse investimento em definir o seu norte, a sua bússola, vale a pena diante de uma jornada que pretende ser longa, porque você quer existir por muito tempo. As marcas ambicionam existir por muito tempo. Então, se eu saio com um navio e eu não sei para onde eu vou, cara, eu vou gastar combustível indo para cá, indo para lá, indo para cá, indo para lá, indo para cá, indo para lá. Então, pensa, desenvolve a sua ferramenta, a sua bússola, né? E o que a gente, esse nosso novo Canvas, e já era na época da Beth, a gente fez para Rio 2016 o Brand Direction, que era exatamente uma bússola que ficava na mesa de todos os colaboradores da Rio 2016, e ela fala disso nas palestras dela, ela menciona essa ferramenta como tendo sido a ferramenta que garantiu a coerência e a consistência de tudo que foi feito pela Rio 2016, a ponto das pessoas acharem que nós desenvolvemos todo o repertório. E não foi verdade. A gente fez o coração da história, a gente fez as identidades, fizemos os primeiros brand books, fizemos um monte de manuais, né, desenhamos algumas das manifestações, e dali para frente a marca, ela e a equipe interna dela e outros parceiros, né, a tocha foram vocês, não, né? A tocha foi a Hayashi que fez, mas foi incrível, eu fui jurado da tocha. Quando eu vi a defesa do Hayashi, a defesa era toda em cima do Brand Direction. Eles pegaram os 4 pilares, os 2 atributos, explicaram cada solução de design, como estava respondendo aquela bússola. E aí, cara, é imbatível. E você vê a sintonia entre a tocha, a marca, a linguagem, tá tudo... E aí a gente está falando aqui só de expressões, mas quando você vai para o mundo dos produtos e serviços, né, que não é o caso da Rio 2016, mas a mesma coerência e integridade se manifestam de uma forma contundente nas companhias que conseguem achar a sua bússola no início. Então, o que eu tenho recomendado sempre, para tentar botar ali o equilíbrio, chegar no equilíbrio, tentar acalmar, né, a pilha dos gestores que estão tentando buscar o resultado do curto prazo, do curtíssimo prazo, tentando botar a carroça na frente dos bois, é o seguinte, cara, você vai gastar dinheiro 2 vezes. Vamos parar. E não é muito tempo, assim, a gente tem feito projetos de um jeito, né, agora com as metodologias ágeis, encurtando o caminho, você em 3 meses, você consegue achar essa bússola. É pouco tempo. E dali para frente, você vai ter orientação para as promoções que você vai fazer, porque o branding ele não tem a ver só com movimentos de longo, de médio prazo e média duração, não. Ele orienta como você faz promoção, que tipo de mensagem, que tipo de abordagem, que tipo de approach você vai fazer para as suas estratégias de curto prazo também, só que conectadas com uma bússola, respondendo e ajudando a construir, ajudando a botar mais. A sua promoção vai ser uma pedrinha do quebra-cabeça que você vai encaixar nas anteriores, que vai deixar espaço para as posteriores, sabe? Então, eu acredito que a gente está evoluindo para um nível de consciência dos gestores que percebe com mais clareza que vale a pena fazer esse investimento para garantir consistência, coerência e otimização dos investimentos. Estamos falando de grana. Maravilha. Fred, quando estávamos no nosso velho normal, né, eu cheguei no último ano, né, 2019, início de 2020, antes de tudo acontecer, eu estava me aproximando, por exemplo, no Rio de Janeiro, da fábrica de startups, que não sei se você conhece, que é lá no Porto, né, num prédio belíssimo. Sim. Lá no Porto. E fui lá, dei palestras, né, e tudo, e a gente conversava, eu com o professor, também mandando um abraço, o professor Marcelo Bolt, que é da SPM, a gente conversava com empreendedores.
E, para meu espanto, né, a gente vive na era do empreendedorismo. Muitos deles chegava às vezes um cara com uma ideia de um jogo, por exemplo, um jogo maravilhoso. Aí você perguntava, mas como é que vai? Qual é o nome? Não, vai se chamar Thor. Mas por que é Thor? Não, Thor é o nome do meu cachorro e foi uma inspiração. Então, assim, e a gente tentava desmistificar, né, no sentido de que, e aí já endereçando a pergunta, é lógico que um projeto estruturado de branding me demanda uma quantidade de recursos ao porte da empresa. Mas, falando aqui para a nossa audiência, onde tem vários alunos, né, MBAs pelo Brasil, se eu sou eu and company, como é que eu faço para fazer o mínimo necessário, mas pelo menos para ter a minha caixa de ferramenta inicial, para que depois eu possa ir plugando e evoluindo? Mas o que você recomenda assim, cara? Não perca o teu eixo, o teu propósito. O que é a tua recomendação? Bom, primeiro eu recomendo que isso seja de fato uma preocupação e um pontinho lá de destaque na lista do empreendedor, porque faz muita diferença, naturalmente. Depois eu acho que tem muita gente bacana e espalhada, né? Assim, até pessoas que saíram da Tátil e que estão empreendendo também, né, na área de brand e design, com pequenas estruturas, que tem inclusive esse foco, né, o foco específico de startups, que estão aí no mercado. Então, se você procurar, você encontra duplas, às vezes um estrategista e um criativo, um designer, né, e um estrategista, que fazem pacotinhos compactos de branding, que já são um bom começo para aquele negócio decolar. Tem uma dificuldade grande, porque a gente também trabalha com startups um pouco mais estruturadas, que já passaram por uma primeira fase de investimento e tal. Fizemos alguns projetos, também temos uma área de suporte para startups que vão negócios de impacto. Já fizemos alguns projetos bacanas também. A gente monta um time específico, tem uma metodologia compacta. Até a minha filha, Alice, trabalhou em alguns desses projetos, que é uma super designer, que o pai puxando o saco da filha. Ela foi minha assistente na cerimônia de abertura e encerramento dos Jogos Paralímpicos por 2 anos e meio. A gente trabalhou juntos, foi incrível. Mas ela não quer trabalhar na Tati. Ela é artista plástica também. A Gabi também, minha outra filha, é designer e artista plástica. Então, a Alice, a Gabi foi só para as artes plásticas, mas a Alice tem um trabalho importante de design também, e até ela, com amigas, tem algumas parceiras e parceiros de estratégia, se juntam e fazem projetos para startups. Então, eu recomendo que isso não seja tratado como uma coisa menos importante, porque é uma amarração que ajuda na cabeça do empreendedor a sua própria, né, terapia, né? Branding, eu costumo dizer que branding é botar a marca no divã. Então, para alguém que está ali num processo de ir para o mundo, né, como empreendedor, é fundamental esse exercício, mesmo que curto, mesmo que compacto, de autoconhecimento, para entender com clareza que ideia, né, de fato ele quer colocar no mundo, né, qual é o caráter, né, quais são os contornos dessa ideia. Então, é um exercício terapêutico importante para o empreendedor e, obviamente, depois tem como output, né, assim, um conjunto de expressões que vão dar distinção, que vão o nome, o visual, a marca, etc. Então, eu recomendo que, de fato, eles invistam nesse caminho, faz muita diferença. E aí, pegando até do que você falou, né? Por exemplo, eu digo para eles, encorajando, e vai de encontro ao que você disse, não adianta eu criar uma marca ou um nome, por exemplo, do Thor, né? Brincando aqui do game lá com o nome do Thor, que depois ela me aprisione no sentido de que amanhã pode ser que eu não seja somente uma fábrica de games, ou seja uma fábrica de conteúdo EAD, e aquele nome me aprisiona, porque ele não foi pensado para isso, ele não tem essa amplitude. Então, eu digo assim, é muito melhor você fazer de uma forma estruturada, que também tem a ver com seus propósitos, seus valores, seus pilares, do que senão é simplesmente algo que você está botando no mundo e ele não para de pé, ele não fica de pé. Cara, tem uma dificuldade no mundo das startups que a gente lidou, inclusive com essas empresas que a gente fez, que é a ebulição que a cabeça e que um negócio que está começando, especialmente desse cenário que a gente vive hoje, opera o tempo todo.
Então, a ideia nasce de um jeito, aí nos primeiros testes ela ganha um outro contorno, e aí nos segundos testes outro contorno, e vai mudando de mercado, e vai mudando de público. Então, é difícil, às vezes, você no começo tentar fazer o branding, uma vez que o negócio ainda não está conformado, ele ainda está em transformação, em mutação, sabe? Entendi. Então, aí você tem que fazer de novo. Não, agora mudou, o nosso público-alvo mudou, porque a gente testou uma coisa que não funcionou. Então, isso é um outro fator que complica muito o trabalho de branding em startups, para startups. Ou seja, é fundamental que o negócio amadureça minimamente até um primeiro estágio, para você poder, então, fazer uma amarração. Porque, do contrário, você fica meio que tentando encontrar os contornos de alguma coisa que ainda não tem contorno. Entendi. Enquanto negócio, sabe? Fechou. Fred, nas aulas, né, do aula em MBA, existe hoje alguns falsos dilemas. Eu queria explorar um aqui, né, que é o digital versus, vamos usar a expressão, a empresa raiz, né? Então, quando a gente vai falar de branding, eu quero assim, não, mas eu quero aprender só o que é o do digital, né? Porque eu digo, né, humildemente, eu sempre digo assim, imagina uma caixa de ferramentas. Primeiro, você tem toda a parte de concepção do que vai ser feito, do serviço que vai ser prestado, que tão mal comparando, é toda a concepção estratégica do branding. E depois você tem a caixa de ferramentas. Talvez para uma empresa, vamos brincar assim, uma empresa raiz, eu use algumas ferramentas, e para o digital ela tem algumas outras ferramentas que são específicas. Mas a concepção estratégica de branding, na minha visão, né, é a mesma. Eu queria escutar de você. Com certeza. O mundo digital é um mundo que ampliou as nossas interações com marcas, com empresas, com negócios, né? Com certeza não tem volta, é fundamental e exige ferramentas específicas, define e determina manifestações, expressões, atitudes, comportamentos específicos das marcas nesse meio, mas isso é um meio, como os outros meios, como o meio, sei lá, do retail, né? Ou seja, lojas, é um outro meio. Como o meio institucional, de comportamento corporativo, é um outro meio. São ambientes diferentes que as marcas precisam transitar, e acho que hoje não dá para dizer que uma marca possa existir sem transitar no meio digital. Claro. Pouquíssimos negócios eu consigo imaginar, não sei se você falou de um negócio pequenininho lá, sei lá. Mesmo assim, né? Hoje em dia você tem lá negócio uma queijaria artesanal que vende só pelo digital, né? Então é isso, né? É o omnichannel, é a ideia do digital. A gente está falando até agora do digitátil, né? Que é isso até é uma coisa que a gente está provocando, né? Que é como levar a experiência do sensorial do mundo físico, né? E de engajamento por prazer, né? Porque o mundo digital tá insuportável. Eu não sei a sua opinião, mas eu acho que as marcas estão trabalhando muito mal no mundo digital. O mundo digital está poluído de uma forma bizarra, né? Você está assistindo uma palestra no YouTube e entra um anúncio te interrompendo no meio da frase. Porque antes, na televisão, você tinha lá o plim-plim da Globo, você sabia que o conteúdo ia ser interrompido e ia entrar um comercial. Aí você ia no banheiro, você ia pegar um copo d'água, você assistiria o comercial. Hoje, a interrupção é grosseira, né? E acontece 2, 3 vezes, e eu, pessoalmente, fico com muita raiva da marca que está fazendo isso. Então, eu acho que tem aí um universo a ser trabalhado e uma evolução gigantesca a ser promovida no mundo da comunicação, da publicidade, do design, do branding, nesse meio digital. Mas eu concordo com você que existe um pensamento, um raciocínio, uma estruturação de caminhos estratégicos e criativos para qualquer marca que precede o mundo digital. Não existe isso. Eu vou direto para cá, né? Não, você não vai direto para o meio. Você precisa primeiro entender quem você é. Você precisa entender que valor que você gera para o mundo, para os seus públicos-alvo, de que maneira você vai falar com eles. Isso tudo é anterior. E aí, obviamente, você vai operar em vários meios, simultaneamente, e cada vez mais de uma maneira interconectada. E esse é um mega desafio, enfim, criativo, estratégico, para os gestores que estão lá pilotando seus negócios e para os profissionais criativos e estratégicos que estão a serviço desse negócio, que precisam garantir essa articulação, né? O trânsito entre esses vários meios é cada vez mais fluido. Uhum.
Mas eu acho que tem um mega desafio, cara. A gente tem que reformar radicalmente. Está insuportável. Você tenta ler uma notícia, é o tempo todo os anúncios piscando e entrando, invadindo, e coisas que não tem nada a ver. Assim, eu estava brincando com um amigo meu outro dia, né, com a história da lei da cidade limpa, né? A gente tirou todos os outdoors da cidade e todos esses outdoors foram para dentro do nosso celular. Isso aqui virou um inferno de poluição, sabe? Assim, então, para mim, tá tudo errado. E só aproveitando para quem está nos assistindo, né, tem uma gravação que eu fiz com o Ricardo Dias, que era o diretor de marketing da Ambev, hoje CEO da Adventures. Ele fala muito sobre isso, né? Marcas não podem interromper. Marcas te chamam para participar, para envolver dentro da narrativa, e não simplesmente, agora para o que você está fazendo, eu quero falar contigo. Isso não existe, né? Efetivamente. Com certeza. Eu falo da ideia de comprar espaço para falar bem de si próprio também, é uma coisa ultrapassada, né, cara? Nossa. Quem tem que falar bem de você são as pessoas que se relacionam com você, não é você falando bem de você mesmo, né? Isso é uma coisa demodê, né? Sei lá. O Ricardinho é nosso cliente lá em escola. Bom, era nosso cliente, né? Fred, a gente tem algumas marcas, né? Não necessariamente você trabalhou com elas, mas só para explorar um pouquinho, né? A gente tem a ver até com a música também, né? Das cores, da brasilidade, né? A gente tem algumas marcas brasileiras que têm expressão internacional. Não são muitas, mas a gente tem. Por exemplo, Natura, por exemplo, você trabalhou, sei, na Soul, e podia falar de outro. E Havaianas, por exemplo, né? Na sua opinião, de novo, essas duas marcas são muito interessantes, porque eu posso comprar Havaianas na Champs-Élysées, na Flórida, ou eu posso comprar Havaianas na farmácia da esquina no interior do Ceará, do Brasil. Né? Pontos de vendas diferentes, promessas diferentes, preços diferentes. Mas, assim, eu queria pegar assim, você acha que as marcas brasileiras se utilizam, se apoderam do conceito de brasilidade? Essas duas, sim, mas assim, será que não existia um caminho para que outras marcas levassem a brasilidade para o mundo? Olha, primeiro eu acho que o Brasil tem muita coisa especial para oferecer para o mundo. Então faz muito sentido que uma primeira estratégia de marcas que querem ser globais e que têm origem brasileira explorem essa brasilidade, não numa dimensão do clichê, tem algumas que exploram, né? mas numa dimensão da nossa própria natureza, porque, de novo, isso é branding, né? O Brasil, ele tem um conjunto de valores, de princípios inspiradores que estão nessas marcas. Natura é nossa cliente há 20 anos, ininterruptamente. A gente cuida, por exemplo, da marca Ecos, que é uma marca que está lá a lojinha no Marré, tem uma loja em Nova York, e tá hoje, é a marca que meio que puxa a Natura para o global, agora com Natura &Co, né, tendo comprado a Avon, a gente está trabalhando, inclusive, para a Natura &Co também, e é exatamente isso que a gente vem tentando fazer, ou seja, como transmitir de uma maneira consistente, coerente, sofisticada, contemporânea, essa brasilidade, se afastando dos clichês e valorizando esses assets, né, que são... O que nos é distintivo, né? Desculpa, do que distintivo, nos é distintivo, né? É isso, que estão na nossa natureza, e acho que a gente fez muito esse exercício também com a marca Olímpica, né? A marca Olímpica também tinha essa intenção, né, de traduzir valores brasileiros para o mundo. Então eu acho que, num primeiro momento, faz todo sentido que elas explorem esses ativos, cada uma da sua maneira, né? Havaianas explorando esse lifestyle brasileiro, carioca, muito carioca, né? Da espontaneidade, isso é muito atraente para o mundo, né? O mundo adora o nosso jeito de ser, né? Agora, a gente está num péssimo momento em termos de branding, porque a gente tem, né, um desserviço sendo feito pela nossa marca. Então, isso é uma pena, mas, de um modo, isso vai voltar. Eu não tenho dúvida que a gente vai recuperar, porque é muito forte no mundo o interesse pelo nosso jeito de ser, pelo nosso estado de espírito, pela nossa leveza, pela nossa flexibilidade, pela nossa criatividade. Então, e obviamente pela potência da nossa natureza. A Natura explora isso, os ativos da Amazônia, a força de uma combinação, né, de contemporaneidade, de conexão com a natureza ao mesmo tempo. Tem tecnologia, tem sofisticação, não estamos falando de uma marca hippie de forma alguma, né, mas tem lá a força da natureza, a força da inteligência dos povos tradicionais da Amazônia, que extraem
substâncias específicas que usam por centenas de anos, e, enfim. Então, eu acho que esse é um caminho. Agora, claro, tem outros caminhos. A gente tem aí a própria Embev, né, que é um grupo que tem origem brasileira agora, fazendo bonito no mundo, sem explorar necessariamente, né, na verdade, comprando marcas internacionais de muita tradição, simplesmente com as competências extras que a gente tem no Brasil, né, gestão, a competência de fazer gestão de dinheiro, por exemplo. O brasileiro sabe fazer isso bem, porque tem que lidar o tempo todo com essa corda bamba maluca, né? Gerdau, que é nossa cliente também, é uma super empresa brasileira com relevância lá fora. Suzano, maior produtora de celulose do mundo, nossa cliente também. Então, assim, acho que tem muitas empresas brasileiras que estão lá fora com relevância, sem necessariamente usar os ingredientes mais explícitos da brasilidade, mas eu não vejo nada negativo no uso desses recursos, desde que não, você pode usar o clichê também, né? Mas eu acho interessante ver que essas marcas que você citou não usam clichê e vão num lugar muito, muito interessante, muito relevante para o mundo. Legal. Fred, eu participei no ano passado, né, janeiro do ano passado, parece que já se passaram uns 10 anos entre o janeiro do ano passado e esse janeiro, né? Mas em janeiro de 2020 eu participei pela primeira vez, né, como profissional, como professor, como consultor, do evento americano de varejo, a NRF, National Retail Foundation. Foi a primeira vez que eu fui no ano passado. Me arrependo de não ter ido antes. Esse ano não vai ter, né, já está decidido isso, mas teve um evento online. Tem uma pergunta, né, estou olhando aqui a minha cola, que é assim, no evento de varejo desse ano, que foi no online, eles deram 3 grandes tendências, que eu acho que vai de encontro a tudo que você pensa. Um é a venda a granel. Então, por exemplo, marcas como Nivea e Unilever, pelo mundo, vendendo granel, você leva lá o seu potinho, enche, paga por aquilo. Então, venda a granel. O segundo, o upcycling na indústria de moda. A própria H&M, o tal do fast fashion, né, você leva, né, eu vi em Nova York, a Levi's faz isso também. E a terceira, que é a customização. O que você, dessas 3 tendências, o que você observa delas? Granel, upcycling, customização. Bom, com certeza a gente tem aí um desafio, um dever de casa gigantesco, que é a desinvenção do lixo, né? Aquela história que o Philip Stark falou que o lixo é um erro de design, isso faz todo sentido. A gente tem que desinventar, né? O lixo, tem que fechar o ciclo. Maravilhoso isso. Tem que fechar o ciclo, né? Na natureza não existe lixo, né? Recurso e resíduo são a mesma coisa. Então, a ideia, especialmente o papel das grandes marcas de produtos de consumo, que colocam no mundo toneladas e toneladas e toneladas de plástico e outros materiais que têm ciclos complicados, venderem, por exemplo, a granel, é uma necessidade premente e contundente, será cada vez mais cobrada, especialmente por esse público mais jovem. Então, não tem volta, e o difícil é você conseguir garantir uma logística que dê conta das escalas que essas marcas operam com essas dinâmicas. Porque é muito fácil abrir uma loja conceito, onde você está lá vendendo a granel, mas você tem 99,8% da sua produção vendendo tubinho de plástico, né? Então, eu desconfio um pouco dessas estratégias assim, meio de fachada, sabe? É quase greenwashing, mas é óbvio que essas experiências são importantes. Tem marcas legais, inclusive, a gente bateu um papo, eu faço parte como co-criador de um grupo chamado Hub Incríveis, que tem a gente, tem a Fundação Getúlio Vargas, tem a Avina, que é uma associação internacional que trata exatamente do fechamento de ciclo, né? Eles reúnem catadores do mundo inteiro, porque esses caras têm uma inteligência incrível que precisa ser transferida para os criativos que estão aí pensando nas soluções para o mundo. O pessoal da ABRE, que é a Associação Brasileira de Embalagens, a Banco, que é uma consultoria de impacto que tem em Belo Horizonte, e a gente faz muitas conversas sobre isso. E a gente conversou com uma portuguesa que tem uma marca muito legal que só vende produtos a granel. Que era como a gente operava, né? Tem a Casa Pedro aqui no Rio, eu vou lá com os meus... Olha, eu vou lá ó, com os meus potinhos, olha, tá aqui ó, no meu escritório, ó. Eu levo os meus potinhos e compro amêndoas na Casa Pedro, assim. E é uma sensação maravilhosa. Eu levo a minha sacolinha, aquela de retornável, com os meus potinhos todos, já encho ali. Não tem que chegar em casa, rasgar um saquinho plástico e botar dentro do potinho. Ele já vem pronto. Então, eu acho que existe aí um espaço interessante, até para ganho de escala nessa estratégia, mas isso não vai dar conta. A gente vai precisar realmente ter outras estratégias, como o próprio Loop, que é aquela
plataforma de embalagens retornáveis, tem várias marcas, a própria Danone, que é a nossa cliente, está com uma participação importante agora na Inglaterra com a Loop, a Procter & Gamble também, nosso cliente, fazendo a mesma coisa. Então, acho que está todo mundo correndo atrás das soluções. Então, com certeza é uma tendência, mas não acho que é a solução. O granel é mais um experimento na direção do fechamento do ciclo da desinvenção do lixo. Depois, em relação a upcycling, também é como a natureza faz, né? Então, eu estava lendo um texto maravilhoso outro dia, né, da Ana Branco, até da minha professora. Ela falou assim, quando uma árvore deita no solo, uma árvore morre, né? Ela usa uma poética, deita no solo, ela não está morrendo. Ela está transferindo toda a potência, a história que ela viveu lá por centenas de anos. Muita gente tem árvores, a árvore mais velha do mundo tem 8.000 anos, centenas de anos, e ela está entregando para uma série de outros organismos que estão ali em volta, que vão usar essa energia para, de fato, emergirem, para seguirem nos seus processos. Então, ela não está morrendo, ela está se expandindo através da vida de todos esses outros organismos que estão em volta. Então, o upcycling, num certo sentido, isso é upcycling. A natureza faz upcycling o tempo todo. Ela transforma resíduo, né? Você joga estrume num lugar, né? E nasce uma flor. Você quer exemplo de upcycling mais poderoso do que essa, né? Do que esse? Então, é simplesmente, de novo, é biomimética. É só olhar para a natureza que está tudo lá. Então, eu acredito que a gente vai perseguir, a gente vai conseguir conquistar muitos avanços nessa direção, não só no mundo da moda, mas em todos os outros segmentos. E depois, em relação à customização, isso também é um fato, né? Cada vez mais, com a indústria 4.0, você tem esse espaço para produção em grande escala absolutamente customizado. Então, eu escolho o meu celular exatamente como eu quero, peço na internet, ele é fabricado para mim. Então, isso também não vai ter volta, isso é um avanço, acabou a linha de produção, ou está acabando a linha de produção, onde eu estou produzindo produtos iguais, em enormes quantidades, que ficam nas prateleiras, muitas vezes mofando nas prateleiras. Então, a produção que é feita sob medida a partir de um pedido e a partir de uma demanda específica vai ser a produção do futuro, a relação do futuro da gente com produtos e serviços também, né? Serviços sob medida. Customização não é só para produto, é para serviço também, sim, né? Sim. Então, eu estou de acordo. Para o final, mas eu não podia deixar, até porque tudo partiu da Beth Lula, estou olhando aqui, né? A gente falar um pouquinho sobre Jogos de Rio 2016, né? De novo, como brasileiro e como carioca, eu fiquei, né, e fico sempre muito feliz de ver tudo que foi feito pela imagem do país, pela imagem do Rio de Janeiro para o exterior. Muito se perdeu, infelizmente, aí é um outro capítulo, mas assim, a gente fez bonito para o mundo, né? Conta para a gente um pouquinho de como foi todo esse processo, essa inspiração, né? Conta um pouquinho para a gente. Essa é uma história incrível, né? Assim, da nossa trajetória, né? Da Tátil, minha e de todo mundo que trabalha lá. São mais de, hoje, 120 pessoas. Na época eram umas 100 pessoas. Primeiro foi assim, né? O convite, né? O briefing dos sonhos de qualquer escritório de design e branding, que é desenvolver uma identidade olímpica. Eu me lembro que eu sempre tive uma atração. Eu me lembro que quando eu era estudante ainda de design, eu via algumas identidades olímpicas, assim, a do México, de 68, a de Munique, 72, a de Tóquio, de 64, aquela barca linda, que é só a bola vermelha, né? Assim, precisão absoluta. E eu sempre me encantei, especialmente pela amplitude dessas identidades, né? É uma marca que precisa estar numa caneta, né, e envelopando uma cidade. Não existe sistema de identidade visual mais complexo do que esse. Então, isso sempre me fascinou. Quando abriram o espaço para o briefing, para o Rio 2016, a gente falou, vamos lá, vamos entrar. E aí eu me lembro, eu e o Roberto Trinas, que aliás deve estar comemorando muito, porque hoje ele é o diretor de marketing do Palmeiras, deve estar comemorando muito e certamente viajando para o Catar lá. Agora que eu me dei conta disso. O Trinas foi nosso diretor de negócio por muito tempo, e a gente foi lá pegar o briefing. E aí a gente entrou numa sala, um auditório, e simplesmente tinham 350 pessoas. E aí na hora eu falei, cara, vamos embora, cara. Vamos nessa, porque isso aqui não esquece, né? Tinham 139 agências naquele auditório. Eu falei, cara, é impossível, inclusive pessoas que eram as minhas referências em marca, assim, né?
Eu falei, não, cara, e ele falou, não, ele tem um mérito enorme, porque ele foi um cara que insistiu de que, cara, vamos entrar sim, a gente tem chance, não sei o quê. E a gente entrou, e esse negócio foi um funil gigante, das 139 viraram 85, 85 viraram 27, 27 viraram 8, e a gente ganhou. E a gente só ganhou, cara, porque a gente tomou uma decisão muito... que não foi planejada no início, que foi uma resposta à realidade. A gente, a princípio, decidiu 2 times, um no Rio e um em São Paulo, para trabalharem na marca, e aí todo mundo queria trabalhar na marca. E aí a gente não teve jeito, a gente teve que abrir o briefing para toda a empresa. E toda a empresa mesmo. E aí a gente realmente usou os inputs de todos os criativos estratégicos. A gente apresentou para a turma do TI, para a Rô, nossa secretária maravilhosa que está lá com a gente até hoje, nossa telefonista, né, que está lá com a gente até hoje, enfim, para todo mundo, para a copeira, para o estagiário, todo mundo deu opinião. Porque essa marca tinha que ser uma marca que todo mundo entendesse. Não era uma marca para designers. Era uma marca para... Imagina, o target eram 7 bilhões de pessoas. Claro. Como é que você faz? Claro. A gente costuma operar com targets específicos, né? E isso facilita o trabalho. Quando você tem que fazer uma coisa que é para todo mundo, então a gente só ganhou porque a gente botou toda a energia criativa e estratégica de todo o nosso time a serviço dessa ideia. E aí acho que foi incrível, porque também teve essa coisa da inspiração na natureza, essa ideia de fazer uma marca escultura para uma cidade escultura, né? A partir dessa ela ser 3D, sensação, né? Ela ser 3D. Ser 3D. Essa foi uma aposta muito ousada que a gente fez, porque não tinha precedente na história dos Jogos Olímpicos, uma marca que tivesse... Nunca antes na história dos Jogos. Nunca antes na história dos Jogos, uma marca que tinha sido concebida para ser tridimensional, né? Até tiveram variações de marcas que eram estudadas, né, para ficarem tridimensionais, mas não era o nosso caso. A nossa concepção ela foi simultaneamente 3D e 2D, o que é uma coisa super complexa, porque quando você olha para 3D e para 2D, são a mesma marca. Não tem licença poética para ela ser tridimensional. Não, ela nasce tridimensional e nasce bidimensional. E, obviamente, com essa ambição de traduzir o jeito do brasileiro, o lifestyle do carioca, a lógica da celebração, do abraço, que tem tanto a ver com a nossa natureza, de sermos sempre, historicamente, né, porque hoje, nesse momento, está tudo tão estranho, né, mas sermos calorosos e receptivos com as pessoas que chegam. Essa é a nossa reputação no mundo, né, com 3 pessoas, que são 3 atletas, mas também são 3 brasileiros, né, com posições diferentes, e que juntos formam um grande abraço, que é um arquétipo, que está no inconsciente coletivo, né, pessoas em roda, estão no inconsciente coletivo como um símbolo de união, de celebração, em qualquer cultura, porque estava lá na arte rupestre, você já tinha desenhos de pessoas em roda. Então essa foi uma estratégia que a gente usou, de usar um arquétipo para poder garantir a tal contundência, a tal amplitude para um público tão vasto e tão diverso. Belíssima sacada, né? E isso tudo vira o Pão de Açúcar, né, que é o nosso ícone de maior reconhecimento. A gente contratou uma semióloga que pesquisou isso no mundo, e o Pão de Açúcar, mais do que o Corcovado, qualquer outro signo no Rio de Janeiro, é o elemento simbólico de maior reconhecimento no mundo. Então a gente fez, e aí isso tudo virou a nossa proposta, muita conceituação, e enfim, a gente ganhou e foi maravilhoso. E sim, concordo com você que aí o trabalho que a Beth fez foi incrível, de pegar aquela semente, né, e desdobrá-la com o time dela, com muita competência, com toda a seriedade, com toda a obsessão da Beth, né? A Beth é perfeccionista no último grau. A gente teve, assim, discussões e momentos muito delicados no processo. Engraçado que eu falei para ela, falei assim, Beth, eu não consigo te ver nervosa. Ela falou assim, você não me conhece. Mas assim, ela é sempre muito zen. Não, cara, Beth... E ela explodia, às vezes, assim, por umas coisas, assim, que eu falava, Beth, sério, não precisa tanto. Eu tentava acalmar. Mas a gente virou grandes amigos e parceiros da vida toda. Estivemos juntos agora há pouco tempo na Suíça, fomos juntos visitar um cliente. Eu estive lá no Comitê Olímpico Internacional também em Bonn, e por indicação dela, enfim, continua super amiga, super parceira, respeito muitíssimo o trabalho dela. Ela fez esse trabalho de desdobramento, e a gente teve jogos incríveis que foram, eu acho que a cara do Brasil, a cara do Rio de Janeiro. Desculpa te interromper, o Tom e Vinícius foram criação de vocês ou também é uma outra agência? Não. Uma empresa do sul de Santa Catarina, esqueci o nome deles, cara, que absurdo. Mas não foi. Mas também usaram o Brand Direction, né? A Tocha, o Tom e Vinícius, tudo partiu do Brand Direction. Tudo. Ou seja, essa
coerência, né, tem a ver com branding, que é o que a gente está falando, que é o tema do nosso papo, né? Ou seja, eu acho que a R2016 é um ótimo exemplo de como fazer com que todas as pedrinhas do quebra-cabeça se encaixem com tal consistência e coerência que você tem, né, que todo mundo ficou com essa imagem, com essa percepção uníssona na cabeça, né, que é uma coisa complexa de fazer com centenas, com milhares de expressões. São milhares de pedrinhas de quebra-cabeça que foram espalhadas. E outra, pelo Fred, mundo, né? e outra, assim, eu tive a oportunidade, né, de assistir o vôlei, de assistir basquete, mas, assim, você tem que garantir a experiência para quem assiste de casa Isso. e, por exemplo, quem vai na arena, e aí você vai desdobrando em 300 mil oportunidades diferentes. Sim. E teve uma coisa só para concluir que foi maravilhosa, que foi a marca paralímpica, né? Porque a marca paralímpica, o Comitê Paralímpico Internacional adorou a marca olímpica e desistiram de abrir uma concorrência, porque seria aberta uma outra concorrência. De novo, para um monte de agências. Mas aí eles resolveram nos convidar para fazer a marca. Foi um convite. E aí foi maravilhoso, porque aquilo que tinha sido a nossa aposta no início, que era fazermos uma marca tridimensional, que foi uma aposta, podia ter dado muito errado. Os caras, os caras estão loucos, né? Mas deu certo. O Comitê Paralímpico colocou no briefing. A marca teria que ser tridimensional. E aí a gente incluiu mais uma coisa nos 12 atributos que a marca paralímpica tinha que ter, que o Comitê Paralímpico e o Comitê Rio 2016 estabeleceram como briefing, que foi colocar um 13º, que era que essa marca tinha que ser multissensorial. Essa marca tinha que ser experimentável por qualquer pessoa, com qualquer limitação dos tais sentidos, que foi o começo do nosso papo. O mundo paralímpico é um mundo onde você tem todas as variações possíveis de pessoas, com todas as competências possíveis e imaginárias combinadas. Então, essa marca ela tinha luz, ela tinha som, ela tinha vibração, sensores de presença, era um coração, de novo um arquétipo, né? A ideia do coração com o símbolo do infinito, que são dois ícones, são dois signos que estão também no inconsciente coletivo, com significados positivos em todas as culturas, e esse coração, com esse símbolo do infinito, representa exatamente a energia infinita que essas pessoas, esses atletas têm de saírem do fundo do poço, depois de um acidente, quando perdem uma perna, um braço e tal, até o alto do pódio. Isso foi a coisa que mais nos impressionou e que traduziam o espírito em movimento, que é o mote do movimento paralímpico, né? O espírito em movimento. Mais do que o corpo, é o coração que faz esses caras percorrerem esse caminho. Então, esse é o símbolo, e aí na base tem um subwoofer embaixo que gera uma vibração. Então, uma pessoa cega, e tiveram centenas de atletas cegos que interagiram com a marca, e a Adria dos Santos foi uma que disse, a gente não tinha planejado isso, mas no dia do lançamento da marca, levaram a Adria, né, que é uma maior medalhista, acho que não é mais a maior, porque acho que o Daniel bateu a Adri em número de medalhas, Daniel Dias, mas ela é uma das super medalhistas brasileiras, levaram ela para perto da marca, e quando ela tocou na marca, ela começou a chorar na frente dos jornalistas, todo mundo começou a chorar, eu comecei a chorar, todo mundo chorando, porque ela disse na hora que tinha sido a primeira vez dela, em 20 anos como atleta, que ela interagia com a marca que representava a própria vida dela. Porque as marcas antes eram todas bidimensionais. Então isso tem a ver com o tátil lá da origem, né, da nossa história, da nossa conversa aqui, dessa ideia de pensar num design universal, de um design que fosse multissensorial, que pudesse promover as tais experiências engajadoras, experiências que envolvessem as pessoas em todos os níveis, por todos os sentidos. E aí ainda teve a última coisa, que foi talvez certamente o momento mais emocionante da minha vida, da minha trajetória como profissional, que foi ter dirigido, junto com o Vicky Muniz e o Marcelo Rubens Paiva, as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Paralímpicos. E aí, cara, aí é Maracanã com 50 mil pessoas, com mais 1 bilhão de pessoas assistindo no mundo, uma sequência de ações que você planejou para contar essa história, para contar a história do movimento paralímpico. Cara, aí eu chorava assim na horizontal, assim, sabe? Foi muito incrível, porque você tem o feedback na hora, né? Diferente de um trabalho de branding, um trabalho de marca, que você tem, né? Mas um evento você tem na hora ali, as pessoas chorando, aplaudindo, e tudo acontecendo. E aí, cara, vai ser difícil. Uma outra situação como aquela, essa vai ser difícil. E foi maravilhoso. É isso. Fred, para a gente terminar, antes de te agradecer pela atenção e tudo,
Qual é o recado que você dá para uma pessoa que está nos assistindo, uma pessoa, em média, entre 25 e 30 anos, está fazendo o seu MBA, está querendo, acima de tudo, progredir na carreira, para ele ser um gestor, vou usar a expressão, contemporâneo de marketing, contemporâneo de branding. O que você sugere? Olha, primeira coisa, eu acho que é repertório. Eu acho que, na verdade, serve para qualquer profissional, qualquer pessoa, mas especialmente para pessoas que estejam, com essa ambição, né, de serem timoneiros de marcas, com toda essa nova responsabilidade que as marcas, esse conjunto de novas responsabilidades que as marcas adquiriram, especialmente nessa direção de serem protagonistas na construção de um futuro desejável. Essa pessoa tem que ter repertório. E não é mais o repertório tradicional do marketing, na minha opinião, que estava muito setado nesse lugar da compra de espaço para falar bem de si próprio. É um repertório que demanda um conhecimento de sociologia, de psicologia, de antropologia, porque, em última instância, as marcas estão a serviço das pessoas. Então, e as pessoas, para continuarem existindo, precisam do planeta. Né? Pessoas sem planeta estão, né, fadadas no mínimo a um desconforto, né? Porque a gente pode até, né, morar em outros lugares, mas não com o conforto que a gente está aqui, podendo chupar manga e caminhar na praia. Né? Então, um gestor de marca, ele tem um papel, especialmente porque as marcas têm tanto poder, de serem agentes dessa transformação. Esses caras devem ter e puxar para si a responsabilidade de sinalizar para as suas lideranças, né, chegando no CEO, de que é possível transformar uma companhia, uma marca, de uma vendedora de coisas, numa protagonista e numa agente relevante de redesenho dessa relação das pessoas com os recursos, das pessoas com o planeta, através dos seus produtos e serviços. Então, isso é uma responsabilidade muito maior do que os gestores de marketing tinham antes. Exige um conjunto de novas competências, que passam por algumas dessas que eu falei aqui e outras, e, acima de tudo, eu acho que uma conexão com um propósito. Então, enxergar que esse papel é possível, ou seja, eu não estou aqui só para fazer essa marca ganhar mais dinheiro. Ela vai seguir ganhando mais dinheiro, porque a beleza da história é que, de um modo geral, hoje está provado, né, nos índices todos, as marcas que estão mais comprometidas ganham mais dinheiro. Então, o melhor dos mundos. Então, perfeito. Então, equação perfeita. Então, esse cara tem esse papel, e ele precisa se preparar para ser esse timoneiro, e não mais aquele cara que simplesmente estava ali agindo para vender mais Coca-Cola ou vender mais produtos de um modo geral. Ele precisa ser esse cara que vai sinalizar, que vai abrir o caminho, que vai, muitas vezes, ir contra o óbvio, fazendo novas propostas para garantir que essa marca se expresse, se coloque no mundo da maneira contemporânea. E essa maneira, para mim, é sendo protagonista. Não tem outra. Não tem outro espaço. Eu falo em algumas das gravações, eu falo que o que me fez chegar até aqui é a curiosidade. Né? Então, eu acho que você estar aberto para a curiosidade, né? Eu já usei isso 2 vezes, peço perdão a quem está assistindo toda a série, mas assim, eu me lembro da música do Caetano Veloso, né? Quando eu chego numa banca de jornal, numa banca bacana de jornal, assim, quem lê tanta notícia, né? E eu sempre fui muito curioso para ler muito, né? Nem que seja tatear uma revista francesa, nem que seja olhar uma coisa, mas assim, você aprende, você guarda, e em algum momento essas conexões que você está falando, elas acontecem, né? Sim, sim. Eu com a minha esposa, com certeza, aqui, né, no streaming, a gente procura ver série da Dinamarca, ver série do Oriente Médio, ver série, para sair do clichê do americano, Total. Não, vamos ver outras coisas, vamos aprender outras culturas, né? E isso essa curiosidade também eu acho que é bacana, porque senão a pessoa fala assim, não, eu vou seguir só o meu MBA. O seu MBA, ele é mega relevante, mas tudo que te complementa, tudo que vem a reboque, né, vai te potencializar. É isso aí. E essa curiosidade que amplia o seu repertório, que foi o que eu falei. Exatamente. É isso. Quanto maior o seu repertório, mais flexibilidade você tem, mais criativo você será, porque é exatamente a partir das observações que a gente acumula inspirações e nos momentos de insight a gente faz novas conexões. E aí a gente inova. Inovação nada mais é do que conectar o que não foi conectado antes. E para isso você precisa ter repertório. Do contrário, você vai conectar o óbvio. Né? É por aí. Fred,
Muito obrigado. Obrigado Obrigado a pela sua você. atenção, por toda essa cultura que você trouxe para a gente. Pessoal, estamos com isso encerrando mais um Bora Falar de Brand. A gente teve hoje a presença aqui ilustre do Fred Gelli, CEO da Tati. Se você quiser conhecer mais do trabalho da Tati, acessa lá o Instagram, o site deles. Tem trabalhos super relevantes feitos para várias empresas, como ele mesmo disse, do Brasil e do exterior. Tá bom? A gente se vê em breve num próximo episódio do Bora Falar de Brand.